Você já sentiu que você é o seu pior inimigo? E que talvez você lembre de uma situação onde você estava com tudo organizado, tudo planejado, mas aí você ficou se preocupando tanto que travou. Ou talvez você teve uma ideia brilhante, mas de repente você ficou na defensiva quando um amigo ou um colega veio lhe dar um feedback. Todo mundo tem essas experiências todos os dias. Essa ansiedade, ela pode ser extremamente incapacitante em certas situações. A boa notícia que eu trago aqui é que, na maioria dos confrontos, isso acontece aqui dentro da sua mente. E com uma abordagem certa, você pode treinar a sua mente para trabalhar para você, onde o seu cérebro se comporta como o seu melhor amigo, em vez de ser o seu pior inimigo. E nesse vídeo eu vou mostrar como evitar esses inimigos mentais, aqueles obstáculos internos que vão atrapalhando a sua caminhada pela vida, e como treinar as partes do seu cérebro que te ajudam a explorar essa sabedoria interior. A gente já nasce com ela. E aí a gente vai construindo músculos cerebrais, músculos mentais, que melhora a sua saúde mental, o seu desempenho, você se transforma nessa pessoa onde as outras pessoas querem estar ao seu lado e as suas relações ganham qualidade. Dinheiro, status, elogios não satisfazem porque eles mudam constantemente. E para ser verdadeiramente feliz, apesar das nossas situações, o único lugar que você consegue alcançar isso é dentro da sua mente. Isso começa a partir do momento que você enfrenta esses inimigos mentais, aqueles pensamentos e hábitos que estão estruturados e alimentam a ansiedade. Esses inimigos habitam o cérebro primitivo e é nessa parte do seu cérebro que você confia para te ajudar a tomar as suas decisões. Quem são esses inimigos que guiam os nossos instintos de sobrevivência? Eles falam: corre quando você sente perigo, come quando você sente fome. E à medida que você vai se tornando adulto, algumas decisões racionais, elas são mais importantes. E esses instintos primordiais, eles atrapalham o seu progresso. Então, quem são esses inimigos? São 10. 10 sabotadores. O primeiro é o crítico, que constantemente fala: olha, você não está fazendo o suficiente. Ou trava, porque você não fez as coisas do jeito que você imaginou. Ou você começa as coisas e nunca termina. A outra fonte de ansiedade vem do perfeccionista, que ele sempre quer a perfeição. Ou ele tem um instinto constante de fazer as coisas melhor, só que isso custa muito, custa a saúde, o bem-estar, a vida das pessoas que estão ao lado. Também tem um prestativo, que tenta agradar a todos, e no final ele fica tão ressentido porque as pessoas não lhe dão valor. Enquanto isso, tem o hiperrealizador, que ele vai te convencer na mente que você tem que trabalhar muito para ter valor. As pessoas com o sabotador vítima acreditam que mostrar o seu sofrimento, as outras pessoas vão te dar atenção. O hiperracional, ele vai descartar o tempo todo qualquer envolvimento emocional e vai ficar insistindo nos fatos. Muitas pessoas são governadas por uma busca incessante pela emoção. Esse é o sabotador inquieto. Ele vai julgar para o outro o tempo todo. Do outro lado, a gente tem o hipervigilante. Ele está sempre em alerta para a próxima armadilha, para qualquer perigo. E tem um controlador que recorre ao microgerenciamento de tudo e de todas as situações que estão ao redor. E finalmente a gente tem o esquivo. Esse sabotador busca só o lado positivo, se esquiva de qualquer conflito, porque ele acha que os problemas vão desaparecer. Todos nós lidamos com uma combinação desses 10 sabotadores mentais, todos os dias. A boa notícia é que esses hábitos, eles podem ser domesticados, domados com algumas técnicas inteligentes. Tem uma história chinesa, uma parábola chinesa, que conta sobre um fazendeiro que ele tinha uma reação desinteressada em relação à fortuna e às coisas ruins da vida. E esse comportamento dele irritava os seus vizinhos, porque uma vez ele perdeu um cavalo premiado, só que depois de alguns dias esse cavalo volta com algumas éguas. E ao longo dessa história, dessa parábola, o filho ele perde a oportunidade de ser recrutado, porque ele caiu de uma dessas éguas e quebrou a perna.
E toda vez que perguntavam para o fazendeiro, ele sempre respondia a mesma coisa. Ele dizia: poxa, ninguém sabe o que realmente é bom ou ruim dentro das situações. O que o fazendeiro faz é cruzar ao lado direito do cérebro, onde o sábio interior reside. O sábio ele não é passivo às circunstâncias da vida, às situações da vida. Em vez disso, o sábio ele vê as coisas pelo que elas realmente são. Então ele reconhece que, embora a gente não possa programar o futuro, a gente pode abordar o problema apenas pelos seus méritos, sem interferência da ansiedade. Tem situações em que uma investigação sem qualquer tipo de emoção é impossível. Por exemplo, quando você está de luto, você perde alguém. Mas também vai ter momentos de raiva, de decepção. E o que o sábio faz é alcançar aqui nesse momento e colocar as coisas sob uma perspectiva, para que esses eventos não dominem a sua vida. O sábio ele é um multiplicador muito eficiente da inteligência positiva. E ele realiza isso através de 5 aliados. O primeiro deles é o poder da empatia. Se tratar com bondade te salva do julgamento constante desse inimigo mental que está aqui na tua mente e também te ajuda a ter empatia com as outras pessoas. O segundo poder sábio é a sua capacidade de explorar, que abre a curiosidade sobre a vida para as maravilhas infindáveis. Explorar te ajuda a entender um problema antes de agir. Você se torna um antropólogo fascinado pela sua própria vida. E o que você vê, as coisas como elas são, sem qualquer julgamento. Depois de explorar completamente uma situação, você está pronto para usar o próximo poder, ser inovador, onde você pode propor novas ideias para soluções antigas que não funcionavam mais. Inovar é o próximo poder sábio. Se você fica analisando enquanto você gera ideias, isso te limita no número de soluções que você pode encontrar. E nesse poder você apenas deixa as ideias fluírem. E depois de fazer isso, você tem vários caminhos diferentes que você fica na tua frente, que você pode escolher. O quarto poder do sábio é a navegação, que assume a frente. É quando você analisa e compara as alternativas. Para alcançar a paz e a realização, você só deve escolher caminhos que sejam consistentes com seus valores e propósito. Suas escolhas devem adicionar significado à sua vida. Imagine que você está no final da sua vida olhando para trás. Você ficaria feliz de ter escolhido esse caminho? Depois de tomar uma decisão que se alinha com seus valores como pessoa, isso te estimula a treinar o seu quinto poder sábio, a ativação. Estar convencido do seu propósito, do seu caminho, te inspira a ter um foco intenso. Passar para a ação não precisa ser turbulento. Falando nisso, é sempre bom abordar os inimigos mentais que tentam semear dúvidas na sua mente. E o seu sábio, ele está no controle total. Então descarte o barulho dos inimigos e siga em frente. E como que melhora a inteligência positiva? Agora que você sabe sobre os seus inimigos mentais e o sábio que vai de encontro com eles, vamos colocar esse conhecimento em ação e melhorar a inteligência. O primeiro passo é enfraquecer os seus inimigos. E é tão fácil. Depois de identificar a fonte da sua ansiedade, por exemplo, o inimigo que lhe instiga o desejo de ser perfeito, você vai dar um nome para ele. Quando você rotula conscientemente um inimigo em particular, você expõe a mentira e reduz o controle que ele tem sobre você. Dar um nome ao seu inimigo mental coloca uma distância entre você e a preocupação em particular. E quando você dá um nome ao seu inimigo, pode ser assim, o Darth Vader, isso faz com que fique mais fácil vê-lo como algo que acontece com você, ao invés de algo que define toda a sua personalidade. Fica mais fácil ter empatia por você. O enfraquecimento dos inimigos mentais reduz a influência que eles têm e melhora a sua inteligência. E você opera no modo sábio, que te leva para um nível, para o próximo nível. Interagir com você, explorar eventos, inovar
navegar mentalmente por caminhos possíveis para uma vida melhor e combinar esses caminhos com seus valores fundamentais te orienta para decisões conscientes e decisivas. Cada pessoa manifesta os seus inimigos particulares e também os seus poderes sábios dominantes, operando o seu modo sábio. Em 96, a pesquisadora do cérebro formada em Harvard, doutora Jill Taylor, ela sofre um derrame grave e bastante específico. O derrame ele desliga o lado esquerdo do seu cérebro, onde os mecanismos de sobrevivência residem, e que deixou ela confiando no seu lado direito, onde o cérebro é sábio. Você espera que alguém nessa condição ela fosse infeliz, mas na verdade ela se sentiu muito calma e elevada, mesmo vendo a sua vida e a carreira pegando fogo. Após a recuperação, ela percebeu que o seu cérebro sábio precisava dominar a cena, enquanto o seu cérebro sobrevivente atuava como assistente. Com essa pesquisa, ela percebeu que podemos usar os seguintes exercícios para construir músculos sábios. O princípio é simples. Concentre-se o máximo possível da sua atenção no seu corpo. Alimente os 5 sentidos por pelo menos 10 segundos. 10 segundos é exatamente 3 respirações. É mais ou menos um treino na academia. Treino da mente. Treine pelo menos 15 minutos todos os dias por 30 dias. E se você permanecer consistente, você começa a mudar a sua atenção para uma atenção mais plena e um controle da sua ansiedade. Tem outras dicas para colocar esses exercícios nas suas atividades diárias. Quando você escovar os dentes, concentre-se na vibração da escova contra os dentes por 10 segundos. Cheire a pasta de dente, sinta a sua mão segurando a escova. Mesmo truque pode ser quando você estiver tomando banho. Preste atenção na água que fica espirrando na sua pele e como isso faz você se sentir. Quando você sair correndo, concentre-se na maneira quando os seus pés sente os seus pés contra o tênis. Sinta a brisa passando pela sua pele. Estude o movimento dos seus músculos enquanto você levanta os pesos na academia. Quando você sentar para comer, tome o seu tempo para apreciar o sabor da comida. Preste atenção no sabor de cada tempero e como eles se misturam na tua boca. O tempo com seus amigos e familiares, ele deve ser gasto totalmente consciente nas suas expressões, na vibração, nos seus movimentos sutis, nas expressões faciais. Plante os seus pés firmemente no chão enquanto experimente essas sensações. A ideia é estar presente para que os seus inimigos não possam entrar pelas portas do fundo. E quando eles vão se esgueirando, use como lembrete para se concentrar, transformando eles em um representante para o seu treino mental e uma chance de aumentar a sua perspectiva positiva. A vida sempre vai te trazer surpresas. O que importa é como você transforma esses eventos em oportunidades. Se você não consegue encontrar nada positivo, tente deixar a decepção para trás. Se atenha a esses exercícios, supere os seus inimigos, viva na mentalidade sábia, leve a sua inteligência mental para um outro patamar. É nesse ponto que você se torna eficiente e feliz, apesar de todo o barulho, todo o caos ao seu redor. Agora que você já sabe dos benefícios da inteligência positiva, como alcançá-la, como que você aplica isso a você e aos seus relacionamentos? Eu vou dar 2 exemplos para mostrar como funciona. Então imagine uma pessoa que está passando por uma crise financeira. Primeiro ele foi despedido, agora a poupança que ele tinha começa a chegar ao fim. O desespero é tanto que essa pessoa começa a cair em prantos na frente da filha. Essa pessoa ela já conhece a capacidade do sábio do lado direito de colher as recompensas fazendo as práticas diárias. Então ele começa a pôr em prática os exercícios. Mas ainda assim ele continua sofrendo na mão daquele crítico interno. Então um dia ele se senta para comer um sanduíche e aí ele decide que ele vai dar uma chance a essa inteligência positiva. Ele fecha os olhos, se concentra na experiência, ele sente a textura do pão,
E pela primeira vez ele percebe o alface entre os dentes. E isso começa a motivar ele para os outros exercícios para a mente. Em poucos meses, essa pessoa ela estava de pé novamente. E é esse o mesmo princípio que ajuda a resgatar o casamento de uma cliente. Um casamento de anos e com filhos. Ela tinha desistido de trabalhar porque ela teve os filhos, ela mais ou menos com 21 anos. E com o tempo, essa estrutura ela começa a aumentar a tensão no casal. O marido não consegue entender porque a esposa reclamava quando ele não participava das reuniões familiares. Aí ela sentiu que não estava recebendo nenhum tipo de apoio dele. Então eles concordaram em explorar os problemas, ouvindo atentamente um ao outro, sem julgamentos. Sabe como eles fizeram isso? Cada um repetiu as suas ansiedades, necessidades que sentia. E para garantir que a outra mensagem fosse a mesma, que chegou essa mensagem para outra pessoa, a outra pessoa corrigia educadamente algum ponto importante que faltava nesse processo de ouvir. Nesse processo de escuta e sem críticas baseadas nos seus inimigos mentais, a minha cliente passou a olhar o marido com outros olhos. Começou a ter empatia com o trabalho difícil que ele tinha e entendia a decepção que ele sentia quando perdia os passeios com a família. No lado do marido, ele agora entende o quão difícil deve ter sido para essa pessoa, para essa cliente tão independente, contar com ele financeiramente. Porque lá na época ela estava se destacando no trabalho, e aí ela teve que deixar o trabalho para cuidar das crianças. E aí, com esses problemas colocados na mesa, o marido traçou um plano para passar mais tempo com a família. Ele estabeleceu limites entre a vida familiar e o trabalho. Se ele fosse ficar fora, ele avisava a equipe com bastante antecedência. A minha cliente, ela decidiu entrar em contato com alguns amigos do tempo de escola e começou a explorar oportunidades de trabalho que tivessem os horários que encaixassem com a família. O que aconteceu aqui? O casal ele começou a adotar práticas mentais para domar as suas próprias ansiedades e reconhecer no outro também. Nesses dois exemplos, a gente vê como a inteligência positiva pode ser aplicada entre o equilíbrio do trabalho e a vida. Mas isso só arranha a superfície. Depois que você começa a se comprometer com a sua inteligência infinita, seja ela emocional, positiva, racional, você vai ver onde tudo isso pode te levar. E para amarrar esse vídeo, você aprendeu que o seu cérebro ele está conectado para te proteger do perigo. Mas à medida que você envelhece, os seus instintos de sobrevivência começam a te sabotar com as suas respostas reacionárias. Felizmente, existem maneiras de superar e melhorar a sua inteligência positiva. Quando você identifica e rotula os seus inimigos mentais, você solta o controle deles sobre você. E ao explorar o seu sábio interior, você encontra novas maneiras emocionantes de viver a sua vida. O seu sábio te ajuda a alcançar a realização com empatia, explorando, inovando, navegando, ativando soluções que alinham com seus valores. Para amplificar a sua inteligência, use constantemente esses hacks mentais, físicos para envolver os seus sentidos, bloqueando a ansiedade até o ponto em que você começa a prosperar como uma pessoa totalmente focada. Os seus amigos, sua família, os seus colegas, eles começam a espelhar essas vibrações positivas à medida que você progride. E como eu disse aqui, a gente arranha só a superfície. No meu trabalho, a gente vai muito mais ao fundo. Um grande beijo.